Professor Flávio Guimarães, seja muito bem-vindo ao Real Time, um prazer recebê-lo. Sinta-se à vontade, viu? Aqui a proposta é que o senhor fique cada vez mais à vontade e a gente tem uma conversa e menos entrevista inquisitória. Fique à vontade, sua poltrona é aqui. Obrigado. Obrigado. Bom, deixa eu dizer ao senhor, aquela câmera lá no fundo está mostrando a gente num plano geral, mas se o senhor quiser dar alguma mensagem mais direta ao nosso webnauta, a câmera 3 está à sua disposição. Legal. Mas eu vou sentar aqui ao seu lado, o senhor fique à vontade para conversar. Enquanto isso, a gente chama a vinheta. Eu estou aqui com o professor Flávio Guimarães, ele é especialista em gestão, empreendedorismo, recrutamento e seleção. Professor, quero lhe agradecer pelo tempo dispensado aqui conosco, obrigado mesmo, para a gente falar desse momento que a economia precisa olhar, obviamente, para a mão de obra, para quem está ali em busca de oportunidades, em especial, que oportunidades o mercado quer consumir nesse momento. E a primeira pergunta que eu lhe faço, 2023 tem uma demanda por qual área ou quais áreas? Primeiro, agradecer, né, a presença e o convite de vocês aqui também e falar sobre um assunto extremamente interessante, né? Eu, como da área que a gente trabalha muito forte dentro da área de mercado e também na faculdade que a gente, né, trabalha na Estácio, e a gente busca muito isso para criar essa empregabilidade, a gente consegue ver aí, através das pesquisas também, pesquisas que até eu tenho uma consultoria também, a gente faz esse tipo de trabalho de consultoria, até para poder balizar esse mercado, ver de forma melhor. Eu acho que o público precisa entender que nós passamos de um momento de pandemia e agora o mercado ele vai reagir muito bem. E aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, focar assim, basicamente em 3 áreas interessantes que vão surgir até novos empregos, sabe, novas situações. Então, se você entende bem de pessoas, então liderança é uma área extremamente importante hoje. Se você entende de processos, vai ser uma área que vai crescer muito. E a parte de tecnologia, é óbvio que, né, você tem que estar sempre antenado a isso. A gente pode até fechar alguns tipos de cargos interessantes e tudo isso, mas eu diria que o mais importante para a gente pós-pandemia, a gente esperava, e aí a gente esperava de fato que a gente melhorasse essa relação pessoa, né? Mas quase todas as pesquisas mostram que nenhuma melhoria nós tivemos significativa em relação a isso. Por exemplo, nós continuamos com mais de 80% de demissões dentro das organizações por comportamento humano. Deveria ter diminuído esse negócio, né? Então, por exemplo, eu, empresário, nós todos que estamos buscando algum tipo de profissional, a gente tem que se preocupar hoje muito com a parte comportamental, que deveria ter melhorado com a pandemia, né? E acabou não melhorando tanto. Então, eu particularmente me surpreendi muito pós-pandemia, né? Eu imaginava, por exemplo, que eu entrasse na sala de aula para ministrar uma aula lá na Estácio, junto com meus alunos. Eu coordeno lá os cursos tecnológicos, coordeno também o laboratório de práticas que pratica o que ele vê na sala de aula. Eu imaginava que a gente ia chegar lá e tanto eu quanto os alunos estaríamos extremamente transformados, né? Assim, outras pessoas. Por quê? Nós passamos muito perto daquilo que de repente a gente não gosta muito, que é de passar desse momento, né, para um outro momento que todos nós vamos passar, mas ninguém quer chegar lá, né? Todo mundo diz assim, mais tarde, depois. E isso acabou não melhorando tanto. E isso, inclusive dentro do mercado, é preocupante. Então, quando a gente tem conversado muito, qual é um cargo difícil hoje da gente buscar no mercado? Eu sempre digo que é o cara que trabalha com gente, mas não é nem o líder só. É aquele cara que escolhe as pessoas, né? Por quê? Porque ele precisa ser extremamente imparcial e o que a gente vê ainda, infelizmente, no mercado são muitas pessoas parciais. Eu vou contratar esse cara porque ele é meu amigo, né? E eu preciso de um cara que seja extremamente imparcial dentro dessa linha, hoje principalmente, porque a gente ainda está aí, como a gente estava conversando até antes do início aqui, com uma situação de 2 dígitos ainda dentro da área de desemprego, né? Então a gente tem que ser um pouco mais justo com as pessoas. E pessoal, para a gente poder ser justo com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu preciso que vocês olhem para as pessoas e se você não gosta muito, você passa a gostar, pelo menos profissionalmente falando, né? É bom na vida particular também, mas gente é algo fundamental hoje. Então qualquer cargo
que precisa de liderança, esse cara precisa gostar de gente. E a gente precisa trabalhar a melhor forma de trabalhar com esse pessoal, né? E aí, dentro dessa linha também, se eu entender de processos, todas as empresas passam por um momento extremamente delicado, que é a função básica de tenho que reduzir custo. Eu venho de uma pandemia, tenho algumas dívidas que fiz na pandemia, algumas áreas ainda conseguiram sobreviver de forma bem interessante, né? Agora outras áreas praticamente fecharam mesmo e o cara ficou ali tendo prejuízo, tendo que bancar algumas coisas para quando retornar, ele retornar com mais vontade, enfim. Mas assim, eu diria que para essa primeira pergunta é assim, o mercado está muito aberto para liderança, então se você que não é líder hoje, quer ser líder, passe a gostar de pessoas, olhe de forma bem clara o processo em si, a empresa que você trabalha hoje, mesmo você que trabalha já, você consegue melhorar o processo, você consegue reduzir custo, faz isso, não precisa nem ser tua área, mas faz isso, que logo, logo tu está liderando também. Aí tem as ascensões, né, profissionais. Mas assim, de dificuldade, nós precisamos ter pessoas melhores contratando as pessoas. É uma dificuldade hoje bem cruel. É a relação humana, né? Bom, o senhor mencionou algumas dessas áreas em que, em especial a liderança, agora há pouco nessa sua última resposta, mas quanto essas empresas, em média, estão dispostas a pagar para esse profissional? Isso, inclusive, ontem em sala de aula, eu estava conversando com os alunos, dizendo assim, você acha que está ganhando pouco? Trabalha projetos, né? A gente precisa pensar muito em projetos, né? E, pessoal, projeto é algo que tem que estar dentro da nossa cabeça, tá? Então, assim, nós não podemos não pensar em projeto. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa pensar em fazer como projeto. E o projeto tem uma característica básica, ele tem início, meio e fim, né? Então, eu tenho que ter datas para poder cumprir esse processo. Então, assim, quanto é que o mercado está querendo pagar? Na verdade, eu diria para você duas fontes aí e duas formas de pensar, né? Uma, o mercado normalmente quer pagar o menos possível. Isso é a lógica, pelo menos, do mercado. Ou pelo menos da economia mais tradicional, daquela prática de economia tradicional. Exato. Que agora o pessoal está quase voltando para ela, por causa dessa dureza de voltar do pós-Covid. Pô, eu preciso economizar para mim poder investir. Eu não ganhei muito dinheiro agora, que é uma característica tradicional de fato. Mas aí, um outro lado, o empresário, ou até os acionistas, o que eles querem? Eles querem lucro, não é? Então, se você se propõe a dar esse lucro, como? Bons projetos, parar de reclamar e começar a dar solução, sugestões. Não só justificar porque tu não bateu o objetivo, né? Mas tu criar a condição, olha, não deu para atingir por isso, esse mês eu estou fazendo isso para atingir e tudo. Então, esse cara vai ser bem pago, né? É muito simples a gente pensar, gente. Aí qualquer um de nós agora, né, me colocando nesse processo. Quanto é que o mercado quer me pagar? Quanto eu mereço? Quanto é que eu mereço? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quanto eu estou merecendo hoje? Se eu estiver dando muito de mim, se a empresa que eu estou não me reconhece, o mercado reconhece. O mercado vai me buscar, né? Então, assim, eu acho que é uma pergunta inversa, né? O mercado, ele normalmente e tradicionalmente, ele vai querer pagar o menos possível e eu tenho que, diferente do mercado, dizer para ele, eu valo muito, né? E como é que eu faço isso? Fazendo bons projetos, entregando o resultado, buscando esse processo das pessoas. Eu preciso estar muito próximo das pessoas e gostar delas, porque só eu não vou fazer. Todo mundo tem que fazer. E todo mundo tem que, a palavra bonita do mercado agora, né, que está... Tem que engajar. Tem que ter sinergia. Pois é, esse engajamento vem dessa sinergia. Ele primeiro tem que querer, para depois engajar. E para ele querer, ele tem que ter uma expectativa. Então eu, por exemplo, diria, e aí na empresa que eu tenho, eu sempre falo, inclusive meu filho que está tocando essa empresa hoje, eu digo para ele assim, o pessoal que trabalha com a gente não pode fixar necessariamente um salário. Esse cara tem que me trazer projetos, e se ele fizer um projeto maravilhoso, você vai ser o gestor do projeto. E eu tenho que te pagar bem. Por quê? Porque senão tu não vai rodar esse projeto. Então, quanto é que o mercado quer pagar? O quanto o cara precisar para ele ter lucro, né? Mas aí tem nichos de mercado, tem mínimo de categoria, tudinho. Eu diria, por exemplo, que uma liderança hoje, ela dificilmente vai ganhar menos de 10 mil reais, por exemplo, para rodar em algum lugar. Mas ele tem que dar resultado. Ele pode até conseguir começar ganhando 10 mil, 12 mil, 15 mil, né? Em áreas comerciais e tudo. Distrito é um pouco mais, enfim, né? Cada categoria tendo um pouco mais de diferença. Mas assim, se ele não der o resultado, ele vai sair e vai ser trocado por outro que talvez dê esse resultado. E aí, consequentemente, vai ser feito reanálise de mercado, as empresas
as faculdades, por exemplo, elas fizeram e estão fazendo ainda todo um trabalho de verificação de remuneração, né, de todo o processo de progresso de carreira, tudo dentro da própria instituição. Por quê? Porque está muito difícil esse negócio. Agora, eu diria assim, para responder a pergunta de forma bem objetiva, quanto é que o mercado está propenso a pagar? Eu garanto para você, com a certeza que eu tenho, de que eu estou vendo que ele quer pagar o que for necessário, desde que você dê lucro para ele. Ele não está muito preocupado agora para dizer assim, não, mas 5 mil é muito dinheiro. Me traz R$1 milhão que eu te pago 200 pau de salário. Não tem terror, não tem limite esse negócio. A gente pode pensar nisso, mas infelizmente a grande maioria não consegue ver dessa forma. Não os empresários em si, porque eles querem gente assim. A gente quer gente dentro da área empresarial que chega com a gente e diga assim, por que eu não posso fazer desse jeito? Me deixa fazer, eu estou assumindo esse risco. E ele vai lá e faz e mostra que era legal. Viável. Porque a primeira vez que eu chego com você e digo assim, não pode, o risco é grande, esse aqui, e você chega, então tá bom. Vai ser do meu jeito sempre. E se fosse bom só do meu jeito, eu não estava procurando alguém para pagar 200 mil para poder ele me dar 1 milhão. Eu já tinha achado, né? Então eu também não sei, às vezes, muito bem como fazer. Eu preciso dos outros, por isso que apostar na parte técnica de alguém que está ali. Exatamente. Propenso a executar essa função. Eu acho que a empresa pode estar até errando em algum momento, pagando menos do que deveria, mas se esse cara entrega um número interessante, a empresa ou ela vai ter que correr e entrar no mercado dentro do que é o real, ou a concorrência vai tomar ele. Então, é lógico isso. Então, só para fechar essa pergunta, se você tem algum receio de que eu trabalhando bem, mostrando resultado, isso não é interessante, esquece, é interessante sim. Você está fazendo sua carreira profissional. Se a empresa que você está lá não reconhece, o mercado reconhece, ele vai te tomar e você vai para outro lugar. É isso mesmo. Professor, eu recebi essa semana aqui um entrevistado que ele está na outra ponta do desenvolvimento de inteligência artificial. É o dono de uma startup e atua nesse segmento. Eu fiz uma pergunta para ele, eu vou fazer agora para quem está do outro lado. Eu disse, a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana em que momento e em que etapa dessa nossa evolução? A mesma pergunta se encaixa no senhor. Eu, na verdade, sou muito radical, uma pergunta legal para a gente responder, porque eu falo isso em sala de aula, nos cursos de pós-graduação, que eu coordeno os cursos de pós-graduação da Estácio também, e assim, inclusive para pós-graduação, em termos de mercado, quanto é que eu estou propenso a receber, né? A pergunta diferente da que você fez, quanto é que o mercado quer pagar, quanto é que eu quero receber? Eu quero receber mais do que eu ganho, então te especializa, né? Vai fazer uma pós-graduação nas áreas que eu estou falando, de liderança, docência de ensino superior, que é uma área interessantíssima, né? E na própria da parte da tecnologia, mas muito mais na área hospitalar, né? Por quê? Porque precisa muito, a gente teve muitos problemas operacionais dentro da área hospitalar devido à pandemia, né? Faltou oxigênio aqui, enfim, tem situações que são situações básicas para a gestão, né? Mas assim, e a inteligência artificial? Eu lembro sempre que o pessoal diz assim, olha, está com esse problema aqui, o que é isso? Foi o sistema. Né? Então, eu lembro disso e digo assim, mas o sistema ele não erra, né? O sistema ele tem uma programação. A inteligência artificial ela é fundamental, ela não volta mais atrás e dizer que, não, vamos voltar, não vai ter. Ela vai sempre avançar. Né? Sandro Breval, por exemplo, ele está trabalhando a área 4.0, já pensando em 5.0, está desenvolvendo bem uns trabalhos legais na UFAM, enfim. A gente tem várias situações desse raciocínio lógico que tem, mas eu diria o seguinte, que não consegue substituir. Até porque a inteligência artificial ela só vai existir se alguém fizer, programar isso. O que vai acontecer é aquilo que a gente conversou até fora daqui, antes de entrar no estúdio. É que eu preciso agora de me reinventar. Né? Então, aquela minha profissão talvez não seja a profissão que vai continuar existindo. E eu preciso estar me enquadrando agora dentro dessa nova realidade da inteligência artificial. Né? Então, assim, será que eu vou ser um programador? Será que eu vou... Enfim, será que eu gosto de programar? Não gosto, mas eu gosto de fazer o quê? Porque as máquinas não vão dominar, né? Porque é simples isso. Ainda agora há pouco pela manhã, a gente estava em reunião e simplesmente, um blackout, faltou energia. Se você tem um grupo gerador, você ainda continua, senão você parou. Isso é inteligência artificial. Se alguém fizer errado a inteligência artificial, ela vai dar muito problema para a gente.
O resultado final vai ser um monte de erro, Você as está dizendo que as médias. relações humanas não serão substituídas, é Não isso? tem como, né? Sempre o ser humano vai ser o que vai desligar, no mínimo, né? Tá lá a inteligência artificial, o cara desligou o computador, acabou a inteligência artificial. Ele bota uma bateria, ele desliga a bateria, acabou a inteligência artificial. Então, assim, o ser humano ele precisa conviver com essa inteligência artificial e ele tem que ter só a consciência do seguinte: o nosso cérebro ele é fantástico, mas a gente ainda não usa ele do jeito que deveria. E a gente tem tentado, tem evoluído um pouco mais. E a inteligência artificial ela entra exatamente para isso. Para que eu tenho que guardar, por exemplo, 5.000 números na minha cabeça ou numa agenda, se eu posso colocar dentro de um sistema, dentro de né? Na minha época lá, aqueles disquetinhos que a gente tinha que ter uns 200 disquetinhos para colocar uma coisa que eu boto num pendrive hoje. Eu não posso continuar com chip. Nas nuvens. Nas nuvens, né? Eu acesso de qualquer lugar. Então, assim, a inteligência artificial é fundamental, ela faz parte. Ela não vai tomar esse espaço, não vai. Ela vai abrir um monte de outras áreas de trabalho, na verdade. Talvez feche algumas, mas ela abre quase sempre o dobro das outras. Então, assim, não vai. O que a gente tem que fazer é continuar se especializando. Quem já fez uma graduação, faz uma pós. Quem não fez uma graduação, faça a graduação. E vai vendo essas áreas de desenvolvimento que são áreas fundamentais para te crescer e tu ajudar o mercado, né? Porque nós somos o mercado. Claro. Nesse sentido, quais os cursos o senhor, como coordenador de uma universidade, uma faculdade, consegue identificar que serão fundamentais do ponto de vista da hora da avaliação? Ou até mesmo uma pós-graduação, nesse sentido que o senhor começa a falar. É de fato a gestão? É o que precisa estar explícito num currículo e que faz a diferença hoje? Por eu ser da área de gestão, né, o pessoal pode dizer assim, é da gestão e vai defender a gestão. Mas esse momento é o momento da gestão. Eu preciso realinhar muita coisa, eu preciso fazer aquilo que a gente tem que fazer, inclusive na nossa vida particular, né, reduzir custo e elevar receita. Quem tem que fazer isso é a área gestão. Então, assim, não é que seja só a gestão. Inicialmente, tudo tem que iniciar pela gestão. Tudo tem que ser muito calculado, muito planejado, né? Eu tenho um mestrado na área de engenharia de processos. Todo processo, para iniciar, ele precisa ser todo reformulado, todo modulado, todo criado, para depois ser funcional. Ele é testado. Então, assim, a mesma situação. Se a gente ainda não tem, por exemplo, uma graduação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, claro, a primeira busca é do que eu gosto. Se eu fizer o que eu gosto, tem mercado. Fato, não tem jeito. Não, mas já tem um monte lá, então tu gosta, então tu vai fazer diferente, tu vai fazer melhor que o cara, ponto final. Se tu não gosta, tu pode aprender a gostar, né? Não, eu não gosto da área de tecnologia, mas eu quero gostar. Tu vai aprender a gostar e tu vai ser o cara, se tu for buscar a especialização, né? Então, assim, a orientação nossa hoje, enquanto consultor, e a gente dá em orientação de carreira, busca dentro da área de gestão, tá? Tem várias aí, tu pode fazer administração, tu pode fazer gestão de recursos humanos, gestão de logística, gestão de qualidade, várias áreas tecnológicas. Uma grande sacada que eu sempre falo é, tenta buscar um canudo, se tu já levou muito tempo, tu tá olhando tua idade e diz assim, puxa, eu devia ter feito isso mais cedo, vai para os cursos tecnológicos, que são de 2 anos, terminou, quer fazer algum outro, faz um de bacharelado de 4, aproveita alguma disciplina daquele de 2, mas tu já tem um canudo na tua mão. Então, de repente, você que está com aquela ânsia de eu quero terminar logo, não entra num curso de 5 anos, senão é 5 anos. Claro. Entrando de 2, já tem um canudo, já agora eu vou para o mercado e vou buscar o que eu quero. A pós está cada vez mais especializada. Exatamente, aí você fechou a tua graduação, quer fazer uma pós, nós temos, por exemplo, uma pós que é fantástica, liderança e gestão em alta performance. Você conseguir captar, buscar a performance daquele ser que é teu liderado, junto com o teu, dentro do limite dele, são poucos que conseguem fazer isso. Lá a gente desenvolve isso, liderança e gestão em alta performance. Uma área que cresce demais. Nós temos uma demanda reprimida aqui no estado do Amazonas ainda, e na cidade de Manaus principalmente, cursos superiores de graduação. Qualquer faculdade que abrir aqui tem aluno. Qualquer uma. Então, assim, o que você tem que fazer? Se você já tem uma graduação, faz docência do ensino superior. Você começa a dar aula dentro dessa situação de ensino superior, né? Então, assim, e uma coisa que eu tenho falado muito, né? Inclusive semana passada estivemos visitando um hospital que a gente está fechando parceria com eles para pós-graduação, né? E eles dizendo assim, puxa, então vamos trabalhar essa parte de liderança, já entenderam a sacada de que hoje a administração hospitalar ela é fundamental. Para quê? Eles tiveram, nesse processo de pandemia, a oportunidade que poucos lugares tiveram de descobrir diagnósticos sem precisar pagar consultoria para fazer.
né? Onde é que eu estou falhando, onde é que eu não estou e tal. Por quê? Porque foi um tumulto generalizado ali dentro. Aí o cara diz assim, se eu conseguir fazer o meu hospital funcionar perfeitamente no tumulto, puxa, quando eu estiver na paz, eu sou craque aqui, eu vou ser referência nacional. Né? Então, assim, mas para isso, eu preciso entender de gestão. Então, de repente, você que está ali, fez isso, é um técnico de enfermagem, fez a parte técnica, a parte de enfermagem mesmo e tudo, e quer fazer um curso, faz um curso de administração hospitalar, de repente, para te ser o diretor do teu hospital. Tu é um enfermeiro, tu é o cara que formou na parte técnica ali e tudo, mas tu pode ser o diretor do hospital e tu tem que entender de gestão. Gestão é a base para esse momento. E o restante das outras profissões são consequências disso. A área de direito, por exemplo, ela sempre vai ser necessária. A gente tem hoje... Aí a gente no início aqui da entrevista conversou, dizendo assim, a gente precisa entender melhor e as pessoas precisam fazer diferente e elas não estão fazendo. Logo a gente vai ter um bocado de problema. A empresa, o funcionário, a justiça do trabalho, a justiça civil, vai aumentar, não tenha dúvida. Então isso é uma consequência. O cara da área de direito também vai ter uma área interessantíssima aí. Por quê? Porque vão espocar toda hora aí divergências. E onde ele entra? Exatamente para conciliar esse negócio ou buscar o direito de cada um. Não é? Certo. Professor, eu quero lhe agradecer pelo tempo aqui conosco, lhe agradecer mesmo. Perfeito. Seja sempre bem-vindo ao Real Time On para trazer novas dicas, novidades a respeito do mercado. A gente precisa ficar cada vez mais antenado para onde esse azimuth dessa bússola nos leva. Exato. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Na verdade, agradecer vocês pelo espaço também, né? E convidar vocês, pessoal. Aproveitem, sabe, se desenvolvam, cresçam, acreditem em vocês e não deixem de estudar, lógico. E aproveitando, né, a Estácio está de portas abertas lá, eu coordeno todos os cursos tecnológicos, o laboratório de prática, pós-graduação de lá, da área de gestão, e as portas estão escancaradas lá para vocês. Tem uma consultoria também, se a gente precisar aí, tá dando dicas, enfim, ajudando, auxiliando, estamos aí à disposição. E também fique à vontade aí, a gente está à disposição para qualquer outra situação que vocês precisem aí de mercado, de tudo. Muito obrigado, professor. Eu lhe agradeço mesmo, boas notícias o senhor traz. Muito obrigado. E a você, internauta, eu agradeço também, curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E olha só, não esquece de se inscrever em nosso canal no YouTube, logo aqui embaixo, inscreva-se, aperta aí para receber as notificações e entrevistas como essa com o professor Flávio Guimarães, professor especialista em gestão, empreendedorismo e recrutamento e seleção. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.